Eu acredito muito nessa ideia de que o corintiano, independente do posicionamento político, independente da classe, quando se fala de Corinthians, ele olha o outro aqui, ó, é igual. Então, quando você tá na rua, que o Corinthians acabou de fazer um gol, ou que você tá num bar, ou você tá em algum lugar, o cara, quando ele vai comemorar, ele olha pra você como um igual. Imagina se a nossa sociedade fosse assim. Imagina se a gente herdasse isso pro dia a dia. Seria espetacular. Seria uma coisa épica. Ser corintiano é muito diferente, cara. Ser corintiano é uma coisa muito diferente, né? Cara, primeira coisa crucial na arena é resolver a questão da entrada e da saída do torcedor. A gente não pode ficar exprimido em duas portinholas quando a gente vai embora. Se você tem um setor menos popular que tem uma saída que atende a demanda, e os setores mais populares que tem uma gama maior de torcedor, tem que passar por duas portinholas como é hoje. E a polícia batendo, ofendendo, não respeitando. Primeira coisa, isso é o dever do presidente do clube, né? A gente não pode ficar passando essa vergonha com o policial. A gente tem uma questão de precificação no consumo pro torcedor que não é popular. O Corinthians é um clube popular. Então a gente precisa rever esses preços do que é vendido no entorno da arena. Também precisa se dialogar mais com a CPTM, com a empresa responsável pelo metrô, para que seja mais maleável em relação aos horários, quando o jogo vai até mais tarde. Porque a arena, ela é muito longe para quem mora do outro lado da cidade. Então tem gente que vai pro jogo, sai de casa 5 da tarde para chegar 8 e sai da arena 11h30, chega quase 2 da manhã para ter que trabalhar cedo no outro dia. Precisa ser mais maleável nessas questões. É uma questão que o clube precisa pensar com carinho. Com urgência. A gente tem um dos maiores símbolos e o meu maior ídolo no Corinthians, no Esporte Clube Corinthians, é o Dr. Sócrates. Ele trouxe uma conscientização que furou a bolha do Corinthians. O Sócrates é uma referência futebolística e política no mundo. O Corinthians se assemelha ao Brasil. O Brasil é um país lindo, de gente linda, de uma cultura linda. A gente tem uma história sofrida, mas o Brasil é uma referência no mundo. Só que a gente tem um Congresso Nacional, que é igual ao Conselho do Corinthians. E o Corinthians, naquele período, fez uma coisa que é histórico. É histórico, tá escrito na história política do Brasil. Não é na história do futebol, na história política. Em meio à ditadura militar, o Corinthians promoveu a democracia corintiana, liderado pelo Sócrates. Onde o senhor Osmar estava nesse período? Acho que não estava vendo nada do Corinthians. Será que eles não percebem que eles estão colocando um clube histórico, centenário, glorioso, o maior do mundo? Não tem um clube maior no mundo que o Corinthians. Em questão de história, em questão de torcida, de síntese, o maior clube do mundo é o Corinthians. Eles não estão percebendo que eles estão tentando jogar isso na lama. O Corinthians só não fechou as portas porque a torcida do Corinthians, com a licença aqui do palavrão, é foda pra caralho. A gente ganhou uma Copa do Brasil no gogó. A gente se livrou de uma segunda divisão em 2024 no gogó. A gente ganhou um Paulista na força da torcida. Todo mundo viu o inferno que foi em Itaquera no dia 27 de março de 2025. A gente ganhou uma Supercopa do Brasil invadindo Brasília. É nós, torcedor. É a gente que mantém esse clube de pé. É a gente que pega trem lotado, paga ingresso caro, chuva, frio, fome, passa perrengue dentro do estádio, polícia batendo, mas a gente tá lá, cantando, fazendo festa. Todo jogo que tem do Corinthians é uma festa gigantesca. E os conselheiros que decidem a história do clube, muitas vezes não passam 1% do que a gente passa. Eles não percebem que os maiores culpados desse mal que está acontecendo são eles. A gente está com uma dívida aí que está batendo na casa dos 3 bilhões. Faz quanto tempo que essa dívida só sobe? Então, o problema é a administração. O torcedor comum, ele tem que entender que essa é uma luta que não é mais só das organizadas. Nunca foi só das organizadas. Essa é uma luta de todos. Todo aquele corintiano que tem amor pelo clube e que está preocupado com essa questão tem que estar na luta.
tem que estar lá cobrando, tem que estar lá na porta do CT, na porta do clube social. Vira e mexe, tem convocações aí. É uma luta que é de todos. A gente, enquanto organizada, a gente faz nosso papel porque ama esse clube, né? A gente tem aí uma gestão, inclusive na Gaviões aí, que é uma gestão extremamente atuante nessa questão política do clube, que está cobrando, está fiscalizando. O papel das organizadas é papel fiscalizador. Qualquer associado de organizada, seja qualquer organizada, ele tem esse papel fiscalizador, mas o torcedor comum também. É competência do torcedor comum. Então, assim, quando a gente vai lá, vai cobrar, vai tentar explicações, a gente pede que esse torcedor esteja junto também, porque ninguém é super-herói. Ninguém vai chegar lá e agredir alguém para depois pagar todos os preços, que são preços caríssimos. Quer queira, quer não, são situações que já aconteceram no passado, já. Só que aí cada um com a sua história, né? Eu também sou uma pessoa extremamente pacifista, eu acredito que no diálogo a gente consiga as coisas, né? Então, assim, o torcedor ele precisa entender que ele tem que estar. É o Corinthians, pô. É o nosso time. A gente está precisando da ajuda de todos. A gente tem aquela máxima. O corintiano, ele é concebido, né? Você é concebido, não tem como, né? Você não cresce e fala assim, pô, vou torcer pra esse time. Não, é um negócio que só o corintiano entende. Vem desde lá da barriga da mãe, né? Eu lembro que, assim, eu sou uma pessoa relativamente... Eu tô entre a juventude e uma idade. Eu já tô com 32 anos. Mas eu lembro que em 98, 99, pivetinho, criancinha... Mas eu já ficava vidrado na televisão, vi o Corinthians campeão brasileiro em 98, vi o Corinthians campeão brasileiro em 99, e eu já ficava vidrado com a festa popular na rua. Então, assim, a gente convive em sociedade, naturalmente a gente acaba herdando manias, costumes, pensamentos das pessoas que estão ao nosso redor. Irmão, não tem como. Eu sou um cara periferiano, da favela... tenho um puto orgulho disso, porque ali é minha escola de vida, uma das escolas de vida, e ali a massa, a gritante maioria é corintiana. Então você pega uma pessoa que é sofredora, periférica, que tem uma vida difícil, que tem uma família talvez desestruturada no sentido de questão financeira, mas tem aquele aconchego familiar, sempre tive, graças a Deus. Aí você vê seus amigos, vizinho, todo mundo é corintiano, irmão. Não tem como. Eu pertenço àquilo ali. Eu sou daquilo ali. Então, é uma herança que eu tenho orgulho de ter, né? Esse pertencimento a esse grupo de pessoas que tem uma ideia de um time de futebol. Então, o meu corintianismo, ele vem dali. Cresci e fui vendo, igual eu estava falando, o Campeonato Brasileiro de 98, 99. Aí vi o glorioso Mundial de 2000 já... começando aquela lucidez de conhecimento de futebol, começando ali ainda, né? 2001 também vi aquele Paulista épico em cima do Santos. Aí a Copa do Brasil de 2002, e aí, cara, fui desabrochando. Mas eu lembro muito forte dessa época que o meu corintianismo gritou meados de 98, 99, 2000. Justamente porque era muita festa na rua. O Corinthians era campeão, cara... minha rua parava, o bairro parava, e eu queria pertencer àquilo. Eram os meus iguais, e eu quis ser iguais a eles. É isso. Eu lembro que eu, pivetinho mesmo, eu jogava bola na rua, né? Sempre tive esse negócio de jogar bola na rua, quebrando o dedo, tirando o tampão do dedo. Eu lembro que eu fazia gol, eu nunca fui de fazer muito gol, né? Mas eu lembro que eu fazia gol e saía correndo, balançando o braço para o Marcelinho, né? E o Todo-Poderoso é um mantra, né? O Todo-Poderoso é um mantra. Eu comparo o Todo-Poderoso ao mantra quando você sai de casa e faz uma oração. Hoje é dia de vitória, vamos lá, vamos enfrentar o dia, vamos alcançar os objetivos. Eu vejo isso no Todo-Poderoso Timão. Isso no Todo-Poderoso Timão, eu vejo uma coisa também no Poropopó, que é a união de todo mundo. Ali é um momento que não importa se você é preto, branco, rico, pobre, se você defende A, B, C, ali é todo mundo unido em prol de um único objetivo, que é cantar um Poropopó e fazer aquele estádio vir abaixo. Todos os estádios que a gente faz Poropopó, a gente põe abaixo.
Foi assim no saudoso Pacaembu, é na Arena hoje. Fizemos isso até lá na Vila Belmiro, né? Que a gente marca história. Fizemos isso também lá no Mané Garrincha, enfim. Todo lugar que tem um Poropopó é uma união de todos. A gente precisa de todos os torcedores. A gente precisa que os torcedores nos ajudem nessa cobrança, nos ajude a tentar salvar a nossa instituição. Porque essa instituição não é deles, é nossa, é do povo. O Corinthians é o clube do povo. Os fundadores devem estar se revirando lá dentro quando eles veem isso tudo acontecendo. Quem criou esse clube foi proletário. A história do Corinthians coloca ele como um símbolo popular. A história do Corinthians coloca ele em detrimento dessas pessoas. O conselheiro que acredita que a gente não deva ter direito ao voto, ele não deve nem ser corintiano. O conselheiro que até um cidadão aí esses dias disse que se a gente quisesse votar tinha que comprar título, esse cara não deve nem ser corintiano. Esse cara não deve nem ir pro jogo do Corinthians. O Corinthians ia vender o André a preço de banana. De novo, a gente está vendendo a base a preço de banana. É histórico a gente não conseguir vender jogadores da base. Teve que vir o Memphis Depay, vir a público e falar, pô, não vende o moleque. Ele pode valer mais lá na frente. Um jogador teve que vir a público falar para a gestão não vender. É o nosso ativo, é as nossas joias, a base. A gente precisa mudar a mentalidade de gestão. O Corinthians, com uma gestão boa, se transforma na maior potência das Américas. Se transforma na maior potência das Américas. Se o Corinthians tivesse tido boas gestões, era pra gente estar com 8, 9, 10 Libertadores. Ganhando tudo.